Olá, tudo bem? Quantas vezes você já ouviu essa frase, imagina na Copa? Imagina nas Olimpíadas. O aeroporto está cheio? Imagina nas Olimpíadas. O carro ficou preso no engarrafamento? Imagina nas Olimpíadas. Cadê o metrô que devia estar aqui? Imagina nas Olimpíadas. Márcio Fortes é o homem que tem que dar resposta a esse, digamos, complexo de vira-latas. Londres foi um grande sucesso, mas o Rio, o Brasil sabe como é que é, né? Imagina nas Olimpíadas. Márcio Fortes já trabalhou no Ministério das Minas e Energia, da Agricultura, Indústria e Comércio, participou da direção de 20 empresas estatais, trabalhou nos governos Collor, Fernando Henrique. No governo Lula foi quem botou para funcionar o programa Minha Casa, Minha Vida. E agora, já depois de ser ministro das Cidades, a presidenta Dilma nomeou ele presidente da Autoridade Olímpica. A função de Márcio Fortes é coordenar e botar para trabalhar juntos o governo federal, o governo do estado do Rio e a prefeitura do Rio. Antes, porém, de pedir a Márcio Fortes para tratar dessa questão imagina nas Olimpíadas, convém recordar alguns pontos do encerramento da cobertura da Record das Olimpíadas de Londres. Por exemplo, quando um simpático repórter carioca comparou a beleza do Rio com a beleza de Londres. É ouro para o Brasil! Londres foi palco de imagens e feitos memoráveis. E a garra de ouro da seleção de prata. O ouro de Sara Menezes. O ouro de Arthur Zanetti. As medalhas de bronze e de prata que honraram o esporte brasileiro. Conquistas históricas no boxe feminino. E irmãos que foram de uma família humilde para a glória no boxe masculino. A recuperação incrível da seleção de vôlei feminino. E o vôlei masculino que mais uma vez chegou à decisão. Conquistas inéditas para encher de alegria o coração dos brasileiros. Tudo aconteceu aqui, bem perto dos seus olhos, de um jeito que você jamais viu. A glória de Bolt, o trovão. A consagração de Phelps, o maior de todos os tempos. Eles falaram ao vivo para você aqui na Record. A Record fez a maior cobertura das Olimpíadas na história da TV brasileira. Eu já desembarquei no Rio para tratar das diferenças entre o Rio e Londres. Londres talvez seja uma das cidades mais bonitas do mundo, feitas pela mão do homem. O Rio é a cidade mais bonita do mundo, feita pela mão de alguém mais sábio que o homem. Essa é uma das diferenças. Tem outras. Os Jogos Olímpicos são de verão. E no Rio vai ter verão mesmo. A final do futebol vai ser no Maracanã. A maratona vai acabar no Sambódromo. Depois, esse mesmo repórter mostrou o que o Rio tem e que Londres não tem. No Rio, a gente troca o Palácio de Buckingham pelo Sol em Ipanema. Chá das 5 a gente chama de chopp. Quando a gente fala filé com fritas, assim, simples, filé com fritas, todo mundo entende. É que o Brasil, a economia do Brasil ficou maior do que a da Inglaterra, mas nós não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Nós somos diferentes. Então, estamos combinados. A contagem regressiva já começou. E vamos juntos com você, direto dos Jogos de Londres, para a cidade maravilhosa. Record, a emissora oficial das Olimpíadas do Rio 2016.
Com a palavra, o ministro Márcio Fortes. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui. Ministro, quando o senhor esteve agora em Londres acompanhando as Olimpíadas, o senhor pegou problema em aeroporto, metrô parado, engarrafamento, ou isso é só para o Brasil? Você falou bem complexo de vira-lata, né? Você disse há pouco, realmente. Você em Londres, você teve, claro, o lado positivo muito forte, mas sempre há o lado negativo. Claro. Isso é fatal, nem tudo é perfeito. Logo no primeiro momento, quando a presidenta Dilma estava lá, eu, terminado uma solenidade, eu não quis acompanhar a comitiva, eu fui fazer uma inspeção. E entrei em Waterloo, aquele buraco tremendo. Do metrô? Principal estação de metrô? Lá é metrô e estação de estrada de ferro. Isso. A escada rolante parada. Lá eu descia aquele buraco todo lá a pé. Aí chego lá embaixo, vou pegar o trem, vou pegar o metrô, perdão, e alguém me disse, não pega não, troca de linha, porque essa linha não está funcionando direito. Hoje um problema de energia elétrica. Tudo bem, eu já tinha chegado... Aí um londrino chegou para as pessoas assim, imagina nas Olimpíadas. Não, a diferença é a seguinte, é que depois eles consertam. Você não pode deixar a coisa não funcionar. Pode. Mas antes também eu tinha chegado em Londres e fiquei cerca de 50 minutos parado no pátio até que se achasse lugar para estacionar o avião. No aeroporto? No aeroporto lá e também... Até arrumar o finger. Até um finger, mas acabou ficando no pátio mesmo. Então, esse faz parte do acontecimento, porque é um aporte muito grande de pessoas. Claro, claro. Agora, ministro, o senhor foi aquele ministro que teve o prazer e a responsabilidade de inaugurar ou fechar o contrato para a Casa 1 milhão, número 1 milhão do programa Minha Casa Minha Vida, que é, sabidamente, um dos mais importantes programas de habitação popular do mundo. O que o Minha Casa Minha Vida ensina ao ministro Márcio Fortes na hora de fazer as Olimpíadas Rio 2016? Na verdade, eu deixei com 1 milhão e 3, tem 3 mil a mais. Tem 3 mil a mais. Desculpe. Bem, E o senhor pegou do zero? Pegamos do zero. Na verdade, a importância é a seguinte, nós aprendemos o caminho de fazer as coisas. Vamos lá atrás com o PAC. O PAC, o que vem a ser? Um programa de cooperação, de parceria entre o governo federal com os estados ou com os municípios. Em que você aporta recursos da União, seja do Orçamento Geral da União ou de entidade de financiamento, e faz uma parceria 80-20, 70-30, 90-10, de acordo com a regra do jogo que foi discutido na hora. Isso para habitação, para saneamento, para transporte urbano, urbanização em geral. E vem agora para a ferrovia, para a rodovia. Então, quando chegou o momento das Olimpíadas, o que eu propus, e a presidenta acolheu, ela é entusiasta do PAC, eu propus e foi aceito o mesmo caminho. Ou seja, o recurso federal vai chegar na ponta ao Estado ou vai chegar ao município, que vai fazer a licitação e o setor privado constrói. E, nesse caminho estará a Caixa Econômica, na ponta, para verificar o andamento das obras, e a APO está nesse circuito todo para acompanhar... A APO é o senhor? É a Autoridade Pública Olímpica. Autoridade Pública Olímpica. Nós estaremos nesse processo todo verificando a questão dos projetos, a elaboração dos projetos, que eles têm que ser de 3 qualidades. Funcionais, bonitos, mas espartanos nos custos. Tá? Então funcionais, bonitos e baratos. Baratos, tem que ser barato. Bom, bonito e barato. Porque, afinal, tem que zelar pelo recurso que vem do governo federal, do Tesouro Nacional. Então, essa discussão é muito importante, vou dizer por quê. Você tem requisitos técnicos que são trazidos pelas federações. E a cada Olimpíada, os requisitos vão sendo diferentes. Cada um quer isso, quer aquilo. Tem teto, tem uma partícula de polipropileno por causa do reflexo da televisão, no teto, uma confusão geral. Então, cada um quer mudar as instalações para um novo conceito já às vésperas das Olimpíadas. Não sei se você sabe, você estava em Londres, você deve ter visto o BMX, ficou pronto em cima da hora. Porque tinha um BMX anterior. Só para explicar ao espectador o que é o BMX. É a bicicleta, que você tem, que ele sobe e desce, todo mundo já viu isso. O que aconteceu? As federações, no intuito de inovar, quiseram um requisito técnico tão duro, fizeram uma competição, um evento teste. 80% dos participantes foram para o hospital. Aí tiveram que jogar abaixo e fazer o novo. Claro, é verdade. E os requerimentos técnicos são apresentados a cada momento. Em Vancouver, nós cobrimos pela Record também, teve uma prova lá de descida no gelo que morreu com o competidor. Você tem que ter cuidado, porque sempre querem alguma coisa de novo. Claro. Isso envolve custos, né? Evidente. Você tem que verificar a competição em si, mas tem que ver o estádio, como é que vai ser construído e concebido, né? Quer dizer que, então, as Olimpíadas serão um evento tipo PAC. Sim. E vai custar quanto? Bem, porque Londres estourou. O Pan-Americano estourou. Beijing nunca se sabe, né?
Londres, aliás, fez uma coisa interessante. Tinha um orçamento, depois disse, erramos, vai se dar tanto. Depois, conseguimos economizar, baixamos para 9 bilhões. Foi uma grande jogada. Eles disseram que ia aumentar para tanto, depois economizaram para 9 bilhões de libras, que vem a ser cerca de 30 e tantos bilhões de reais. Bilhões, não é milhões, bilhões. 30 e tantos bilhões de reais é o nosso... Não, lá em Londres. Lá em Londres. Bem, Londres teve um problema delicado. Eles pegaram uma área degradada. Eu visitei. Área, inclusive... Stratford, com todo o problema ambiental. Você teve que remover aquela área industrial. Tudo que tinha lá, depositado, metais pesados. Poluída, suja, degradada. O maior custo, inclusive, foi aí. Foi limpar a área. Nós não temos esse problema. E também nós temos que fazer o seguinte, uma separação. O que é essencial para as Olimpíadas e o que são políticas públicas que já vinham em curso, planejadas ou em curso. Por exemplo, o PAC. Eu não vi desde 2007 com as obras que eu mencionei há pouco. Claro. No Rio de Janeiro já tínhamos compromissado cerca de 8 bilhões de reais antes do Rio ser escolhido. Isso não está na conta. Tá? Você tem as contas da Copa do Mundo. A reforma do Maracanã não é conta minha. Quer dizer que a reforma do Maracanã não sai do seu bolso? É conta da Copa. É conta da Copa. O PAC é conta da Copa. Tem uma expressão em português que você conhece muito bem. Qual? Não tem bala, não tem guerra. Não tem Ou seja, não tem bala. Se eu não tiver uma determinada instalação, não tem competição. Claro. Então, é essencial que eu tenha as competições em instalações construídas, de acordo com os requisitos, mas competições que nós vamos monitorar, seja pela construção, seja pela reforma, ampliação, melhoramento, e 47% delas já existem, por causa do PAN, por causa dos Jogos Militares. Maracanã. O militar já é tradicional, está sendo a Copa do Mundo. Tem o Maria Lenk de natação. Mas não vai ser usado na totalidade, vai ser para saltos ornamentais e waterpolo. Você tem que fazer uma piscina nova, porque os requisitos vão mudando. E ali tem um problema de capacidade também de público, tem que mexer. Então, você vai lá em Deodoro, na área militar, você vai ter que mexer para melhorar as instalações equestres, a área de tiro, são pequenas melhorias, mas tem que construir coisa nova. Quer dizer, que já tem muita coisa feita pelo PAN e pela Olimpíada Militar de 2011. Exatamente, 2011. Mas você vai ter que fazer em Deodoro, por exemplo, uma instalação de slalom. O de quê? Slalom, ou seja, com a corredeira, né, sim, aquela corredeira artificial, com um projeto hidráulico importante, muitas máquinas potentes, muito custo de equipamentos químicos, de muito consumo de energia e tal, para aquilo funcionar. E de Londres custou baratinho, custou 30 milhões de libras, ou seja, 100 milhões de reais só em Londres. Mas, ministro, vamos lá. Mas, então, deixa eu responder. Hoje, quanto vai custar essa brincadeira? Então, como existe esse financiamento de vários níveis, o que é essencial, o que é política pública, o que são contas da Copa, etc., eu tenho que fazer só a conta do que é essencial. Você vai dizer, se já tinha algum número passado, no momento da apresentação do dossiê de campanha, não tinha um número apresentado? Sim, foi apresentado, mas aquele número era o seguinte, o Ministério do Esporte fez uma consultoria, dizer a ele quanto custaria uma determinada instalação se fosse feita na China, no Japão, no Brasil, em tal lugar, tirou uma média e colocou. Não tem nada a ver com a realidade própria da condição do Brasil, daquele quanto custaria efetivamente num terreno X, com que você vai ter que colocar estaqueamento, com as condições locais de construção. Então, era um número de referência. E também esse dossiê de campanha misturou todas essas contas que eu estou referindo. Então, o que se quis dizer? Parece aquelas coisas... O que se quis dizer para o Comitê Olímpico? Que nós gostamos do Rio, o Brasil gosta do Rio, é melhorar o Rio, porque o Comitê Olímpico quer que os Jogos Olímpicos promovam a melhoria da qualidade de vida da cidade e que não altere a vida da cidade, melhore a relação entre as pessoas, a relação com o meio ambiente, são princípios das Olimpíadas. Então, nós temos que separar essas contas. E lá atrás colocamos tudo junto num pacote para dizer, nós vamos fazer tudo isso. E quanto nós dissemos que era? Naquele momento, o número que saiu lá atrás foi 23 bilhões de reais. Mas isso não tem nada a ver com a realidade efetiva, porque, inclusive... aquelas contas de reforma da casa. A mulher chega, combina com a arquiteta e diz assim, vai ser tanto. Aí, 3 meses depois, vai tanto mais 3, tanto mais 20. Mas aqui é diferente. Aqui nós vamos tirar tudo que não tem nada a ver com as Olimpíadas. Temos que tirar o PAC, temos que tirar a Copa do Mundo. São as políticas públicas que estão realizadas, que senão, caso contrário, eu fecho a prefeitura e fecho o governo do Estado. Vou dizer, não, tudo por conta da Olimpíada. Não é. Eles estão fazendo, por exemplo, um caso concreto, o BRT. O BRT do Transoeste, por exemplo. O compromisso era levar um BRT da Zona Sul do Rio de Janeiro até a Belado Bueno, lá na Barra. O prefeito se entusiasmou e resolveu levar a Santa Cruz e a Campo Grande. Isso não está na minha conta. Está na minha conta. Não está na minha conta. Então, eu tenho que separar o que é política pública. Eduardo Paes. O que é política pública e o que é compromisso de campanha da cidade do Rio de Janeiro. Mas, ministro, o senhor é carioca, né? Sou carioca, sim. Estudou no colégio militar, né? Estudei, sim. Muito bom colégio, só não é melhor do que o colégio de aplicação, não é isso? Eu sei que pelo menos formou uma excelente pessoa, que é o Paulo Henrique Amorim. Uma equipe muito boa.
Mas o senhor está parecendo mineiro, porque nós estamos aqui já há meia hora e tal, então quer dizer que 23 bi foi um número hipotético. Sim, hipotético, exatamente. E aí o seu cálculo hoje, tirando tudo... Porque eu não posso saber pelo seguinte, se eu estou na fase de elaboração dos projetos básicos executivos, eu só teria esses números relativos a instalações esportivas em fevereiro, março ou abril do ano que vem. Tá bom. Quando começarão a ficar prontos. Eu não posso misturar banana com laranja. Claro. Porque o que está pronto, inclusive seja nas instalações não desportivas, eu tenho o mesmo problema, que tem PAC que já está com contrato assinado. E tem PAC que até hoje ainda não está com contrato assinado. Entendi. Então, uma coisa estimativa, então é difícil somar isso tudo aí. O senhor não tem nenhum número assim? Eu acho... A presidenta Dilma está trabalhando com que número? Pelas contas, ela não está trabalhando aí, porque ela está esperando que eu diga o que é, mas pelas minhas contas, nessa parte do essencial, deve ficar talvez um pouco mais que um terço, vai ser um número bem mais baixo, porque eu tiro todas as outras contas. 23? Porque eu vou tirar todas as outras contas fora. Tá. Então, vamos fazer lá uns 7 vezes 3, 21, uns 8 bi. Mais ou menos isso. 8 bi. Como tem um número de referência também. Eu não posso adiantar. Tá bom, eu não posso adiantar, claro. Porque até que se houver, por exemplo, um RDC, regime diferencial de compras, parece que a Prefeitura e o Estado não querem adotar esse regime, que é o regime que acelera o processo de licitação. Eles não querem fazer, mas se tiverem que fazer, eu não posso estar dando número antes, senão eu estou revelando qual é o número que eu estou esperando. Deixa eu só entender uma coisa. Quando a Record me mandou a Londres para fazer uma matéria sobre a transferência de Beijing para Londres, eu fui exatamente a Stratford, essa região degradada, que os Jogos Olímpicos eram um horror. Como degradada? E os Jogos Olímpicos recuperaram de uma maneira brilhante. E eu entrevistei o escritório de arquitetura, liderado por um americano, por sinal, que fez o planejamento, digamos, arquitetônico e urbanístico dos Jogos Olímpicos de Londres. Eu me lembro que o chefe, naquela época, me disse que 40% do custo de Jogos Olímpicos é o custo do transporte. Isso é uma estimativa razoável se a gente levar em consideração as Olimpíadas do Rio? Como nós estamos separando as contas, sim. Eu tenho que ver agora o que é conta, por exemplo, de compromisso. Então, nós temos compromisso BRT. BRT, para quem não sabe, é aquele ônibus articulado, de grande capacidade, ar-condicionado, etc. De superfície, como fosse um metrô de superfície, que é uma área reservada. Eu já andei de BRT lá no Rio, é uma beleza. O berço dele foi lá em Curitiba, né, com o Lerner, que concebeu isso. O Jaime Lerner. Então, já é conhecido no Brasil até mundialmente. Então, o custo dos BRTs, né, eu só posso considerar daqueles que forem objeto do compromisso de campanha. Tá. Então, eu tenho um que liga Deodoro à Barra, eu tenho um que liga a Zona Sul, que deveria ligar a Zona Sul até a beirada do Bueno, ali perto do Rio Centro, mas que uma parte dele vai ser substituído pelo metrô. Eu tenho um BRT novo agora, que vem do PAC 2 já, que é um Trans-Brasil, que sai da cidade, vai chegar a Deodoro. Né? Pela Avenida Brasil. Agora tem um que vem da Galeão até a Barra, que eu ainda assinei com o ministro da cidade, que é da Copa, que é daquele pacote de 7 bilhões, 700 milhões das 12 cidades sérias da Copa. Então, esse BRT não está na conta. Ele sai do Galeão, e vai até a Barra. Até a Barra. Até a Barra. Tem Barra, o complexo Maracanãzinho, Engenhão, que é tudo ali pertinho, Deodoro, que também vai ser um centro de competições importante, Copacabana, que vai realizar os jogos de praia, né, vôlei de praia, e isso tudo vai ser de alguma... Tem mais ainda. Sim. Aí tem a Marina da Glória, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas por causa do Remo. Lagoa Rodrigo de Freitas do Remo. Aliás, a Lagoa Rodrigo de Freitas vai ficar finalmente limpa. Está sendo limpa. Nós temos que discutir agora, inclusive, o ângulo aí correto daquela pista, porque para poder caber dentro da lagoa, tem que ajustar a localização. Isso vai bater perto da área do Flamengo. Nós temos que discutir com o Flamengo como é que fica a instalação dele ali. Vai entender bem. Entende. O Flamengo estamos discutindo também com o patrimônio da União, que você não pode afetar aquela área ali, está tombada. Claro. Olha, você não sabe o que vai fazer a Olimpíada. Tem que discutir com todo mundo. Não basta se organizar para ficar pronto em 2016. Não. Tudo tem que ficar pronto um ano antes, pelo que eu aprendi em Londres. Exatamente. Por quê? Porque devem ser realizados eventos testes. Você tem que ver se as coisas estão funcionando. Quando você termina uma obra, tem um comissionamento, chama a expressão técnica, comissionamento, você entrega as obras, você vai checar se a luz está acendendo, se a torneira está funcionando. Eu estou simplificando. Claro. Mas você tem que passar para a realidade, você tem que fazer uma competição para ver ao vivo o que vai acontecer. De fato está funcionando. E não é amistoso, não. É jogo para valer de competição, seja qualquer modalidade esportiva, você vai fazer competição internacional. Futebol, a FIFA que organiza? FIFA não, sempre o Comitê Olímpico. Comitê Olímpico. Sempre o Comitê Olímpico vai organizar. Então, tem várias competições realizadas
com o público presente para saber como é que funciona. Porque você tem que ver problema de segurança, por exemplo. Claro, vai detectar que furou alguma coisa, você vai ter que fazer uma proteção, um shield de proteção qualquer. Como é a questão da acessibilidade, como é que está a questão das rampas, a questão dos elevadores, a questão dos toaletes para os cadeirantes, o local dos cadeirantes onde vai ser. Bom, então, tem que ter lugar para comer, para tomar Coca-Cola. Você tem que ter o entorno também, onde atuam as partes de polícia, guarda municipal, polícia militar, verificar. Você viu em Londres também a situação da segurança dentro do estádio, se vai ser privada, não vai ser. Não, você viu o que aconteceu em Londres. Eu vi. O setor privado tinha que contratar mais de 5.000 pessoas, na hora H... Só tinha 2.000. Não apareceu. Tiveram que fazer o quê? 3 dias antes tiveram que botar o exército. Exércitos, chamaram tropas, estava em outro lugar para lá. 3 dias antes. Você sabe que houve uma saudação entusiástica ao fim dos Jogos Paralímpicos, uma saudação aos militares que conseguiram viabilizar as Olimpíadas. Foi uma aclamação lá no Estádio Olímpico, no encerramento agora das Paralimpíadas. Claro. Imagina em Londres, imagina. Não. No próximo bloco, eu continuo a conversar com o ministro Márcio Fortes, presidente da Autoridade Olímpica. Antes, vamos conhecer uma outra história de empreendedorismo do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história da Lourdes Domingos. A Lourdes chegou lá. 6 anos atrás, ela estava em casa em Curitiba, desempregada e deprimida. Com 54 anos, ela resolveu mudar radicalmente de vida. Ela decidiu fazer salgadinhos para vender. Só tinha um pequeno problema. Ela não sabia fazer salgadinhos. Foi quando Lourdes ligou para uma amiga, pegou uma receita, por telefone mesmo, e foi para a cozinha. Na base da tentativa e erro, aprimorou a receita. E assim surgiu a Georgia Empadas. 2 anos atrás, ela decidiu formalizar o negócio. E para isso, Lourdes buscou o Sebrae. O Sebrae, através do Sebrae, que a gente conseguiu abrir a firma, que daí a gente conseguiu o CNPJ, e através do Sebrae que a gente conseguiu mais cliente, porque a gente tem nota fiscal. E através da nota fiscal eletrônica que a gente consegue mais cliente, que a maioria pede nota. E também boleto bancário, que a gente dá um prazo para o cliente pagar. No ano passado, Lourdes reformou a cozinha. Hoje, com a ajuda do marido e de uma ajudante, ela faz de 100 a 120 empadas por dia. As empadas da Dona Lourdes abastecem lanchonetes, bares, padarias e lojas de conveniência da capital do Paraná. As empadas de frango e de palmito fazem o maior sucesso. Agora, a Dona Lourdes quer mais. Muito mais. O meu plano e meu sonho é conseguir uma cozinha industrial. Eu não sei quando, com o tempo, mas eu pretendo ter minha cozinha industrial e aumentar mais clientela, né? Que talvez como se diz, um forno maior, um forno digital, para você conseguir trabalhar mais rápido, né? Ministro Márcio Fortes, o senhor nos contou aqui que uma parte das edificações, digamos assim, vai ser dada do Pan-Americano, vai ser dada da Olimpíada dos Militares de 2011. Portanto, nem tudo vai ser preciso construir do zero. Da Copa do Mundo também. Aí da Copa do Mundo. Quanto já está pronto e quanto falta para nós chegarmos a esse 2015 com tudo limpinho, arrumadinho, construído? Eu diria que nós temos 47% das instalações já concluídas. Mas concluída é uma coisa, eu tenho que mantê-las, claro. Ou tenho eventualmente que adaptá-las ou ampliá-las. Por exemplo, você falou Maria Lenk há pouco, pensamos sobre isso. Então, é um problema de capacidade. Você tem que ampliar, fazer arquibancadas para poder atender requerimentos da Federação Internacional. Aí você tem que manter. O problema é interessante isso. Quanto mais corre para terminar a obra, você tem mais problema de custo depois para manter, porque obra desgasta com o tempo. Claro. Você deixa uma obra parada no tempo, vai ter que pintar, vai mexer no jardim, as tubulações o elevador quebra, enferruja isso, enferruja aquilo, a janela não abre. Então, você tem que mudar o piso da competição. O caso, por exemplo, tivemos Jogos Militares, logo depois eu estive lá visitando, aquele piso da competição equestre vai ter que ser mexido. Aquela mistura daquela areia, tem um componente químico ali, vai ter que mexer naquilo. O próprio placar eletrônico tem um problema delicado.
A evolução tecnológica em 4 anos leva a alguns problemas. Londres tem um problema sério de iluminação por causa de mudança de situação técnica da transmissão de televisão. A questão de iluminação teve que trocar muitas lâmpadas lá, por exemplo, na arena de basquete, tem que mexer em tudo, porque as exigências técnicas eram outras. Claro, então, para não prejudicar eu fico preocupado que em 4 anos surge uma tecnologia qualquer e nós temos que correr com isso. Em telefonia, agora vamos entrar no 4G. 4G vai ter que entrar, vocês vão usar isso para fazer as comunicações. Agora, ministro, uma questão. O senhor mencionou o Maria Lenk, eu lhe pergunto. 47% das edificações estão prontas. E quanto à questão do elefante branco? Nós vimos agora em Londres, por exemplo. Londres vai herdar um conjunto de elefantes brancos interessantes. Por exemplo, o estádio onde se realizou tanto a abertura quanto o encerramento, aparentemente não serve para futebol, porque as arquibancadas ficam muito longe do campo e o inglês gosta de ficar dentro do campo, né? Aquela área em que nós trabalhamos lá, os jornalistas, o International Broadcast Center, aquilo é um gigantesco elefante. 60 mil metros quadrados. 60 mil metros 60 mil metros quadrados. E aí? Estamos preparados para deixar de herança um monte de elefantes brancos ou vamos evitar que isso aconteça? A legislação prevê que haja um estudo sobre o legado. A Autoridade Pública Olímpica tem a responsabilidade de fazer o planejamento do legado. Esse espaço pelo seguinte, nós temos que ver, juntamente com as partes interessadas, vamos citar um caso, com o Ministério do Esporte, qual é a promoção de modalidades esportivas que ele quer fazer depois das Olimpíadas. E que programas ele vai desenvolver, vai implementar, porque significa trazer alguém de alguma comunidade, ter o transporte, ter a gasolina, ter a alimentação, ter o motorista, ter o salva-vidas no caso da piscina, ter elemento químico para jogar na piscina para limpar, ter instalação elétrica e tal. Então, você tem um programa de atrair a juventude para a prática desportiva, mas também você tem que ter o orçamento para manter isso tudo. Então, tem que ver o que interessa promover. Tá? Se não interessar promover, você já tem um X marcado. Agora, também tem outra coisa. Se a dimensão da instalação continua a mesma, porque Londres, por exemplo, a piscina vai ser linda, maravilhosa, mas as laterais serão todas desmontadas. Ela vai ficar com 2.500 assentos de capacidade apenas. Então, deve estar 12 mil, 13 mil lugares, vai ficar encolhida. Porque não há atividade de natação que justifique. Não há nada que justifique. Então, mas aí é só mexer as arquibancadas, porque a arquitetura propriamente dita... Então, você tem que ver custos, porque a instalação é muito cara. Nós vamos ter que fazer uma piscina nova muito cara, que vai ter cobertura, saber se ela vai continuar lá ou se ficaremos só com Maria Lenk. Então, você tem que fazer uma programação, o slalom, por exemplo, custou 100 milhões de reais lá em Londres, e saber se você vai ter atividade desenvolvida lá, se vai ter público para isso. Que em Londres tem, eu sei que lá tem outra atividade, o pessoal já conseguiu reembolsar 6 milhões pagando ingresso de 50 libras para ficar 2 horas lá brincando naquilo. Você tem a possibilidade de ter uma visão futura. Pode até quebrar o pescoço. Mas então você tem que planejar o que vai ficar de acordo com a visão futura da atratividade e dos programas que serão realizados. Se não me engano, lá em Londres, o Parque Olímpico se tornará um fantástico, um espetacular, aqui na Record a gente prefere falar espetacular, não sei se o senhor sabe, é um espetacular centro de atividade de lazer e esporte. Exatamente. Para aquela região pobre. E também ali vai ser uma grande atividade também imobiliária. Sim. Porque ali você teve a Vila Olímpica, né, que aliás, já foi vendida com o senhor prejuízo, cerca de 200 milhões de libras lá, porque venderam já, uma entidade comprou e vai fazer as instalações agora para a venda, porque você tem que colocar as cozinhas nos apartamentos, etc. A Vila Olímpica não tinha cozinha? Não tinha cozinha para poder caber mais gente. Tinha refeitórios embaixo, tinha um senhor refeitório para 5 mil pessoas. É verdade. Qualquer tipo de comida que você pudesse imaginar tinha lá. Fantástico. Mas meio... Hein? Mais ou menos. Mais ou menos, mas atendia muita gente. Você agora também tem a oportunidade ali de construir mais habitações. De cerca de 8 mil residências poderão ser construídas naquela área. E a nossa Vila Olímpica? Bem, a nossa Vila Olímpica será da mesma maneira que aconteceu no Pan-Americano. Você vende depois. Então, aqui é uma atividade, no caso é privada, a entidade que deverá financiar, que está sendo objeto de negociação, deverá, por isso que eu digo, não será, deverá ser a Caixa Econômica. E o setor privado que vai construir. Serão 31 blocos de 17 andares,
para atender quase 19.800 pessoas, atletas ou dirigentes. Então, desportistas que eu digo, técnicos, médicos, etc. Claro. Então, vai ficar muito bonito aquilo ali, mas é uma atividade privada para depois. Lá na Barra. Lá na Barra. Dentro do próprio Centro Olímpico vai haver uma construção pela PPP, que estará lá, da Prefeitura montou a PPP, como eu disse, para infraestrutura, etc. Lá haverá também um pequeno hotel, 400 apartamentos para aquela região. Agora, tem uma outra questão que me intriga. É da sua responsabilidade treinar o pessoal dos hotéis? Não, não é, mas nós temos... Que tem que ser também não é treinamento. Uma mão de obra qualificada para receber quantos turistas? São esperados 500 a 600 mil turistas nessa época. Acontece o seguinte, que a nossa preocupação é com acomodações. O Comitê Olímpico, independentemente do que haja necessidade para turistas, ele prevê a necessidade de 41, uma margem de 10% a mais, 45 mil quartos para atender toda a família olímpica, os dirigentes olímpicos, atletas, patrocinadores, etc. São 45 mil. Para atingir esse número, há uma atividade específica do governo federal, que é a construção de um PIA no formato de Y, no Porto do Rio de Janeiro. No Porto Maravilha, no novo exatamente, no Porto Maravilha, para atracar ali 6 a 7 navios que disponibilizarão 10 mil quartos para 24 mil pessoas. Aliás, eu não sei se essa conta, eu vou colocar a minha toda, porque metade disso deverá estar pronto para a Copa do Mundo, que vai, em vez de 24 mil pessoas, vai atender 10 mil pessoas. Entendi. O que está por trás disso? Você tem que pensar no dia seguinte, o legado também. Você vai investir. A Prefeitura estimulou, foram incentivos fiscais, também mexeu em posturas, alterou posturas para permitir que hotéis fossem construídos em outras áreas, deu estímulos para quem pudesse fazer contratos direto com o Comitê Olímpico, isso hotéis, a parte hotéis. Então, e se faltar, a Prefeitura ainda vai construir conjuntos habitacionais para os seus funcionários, mas de alta qualidade, para serem utilizados também, tipo Vila Olímpica, para a venda posterior aos funcionários. Bem, mas eu tenho que pensar no dia seguinte. Claro. Porque depois eu tenho que ter uma movimentação turística muito forte para ocupar. Então, a saída via Porto é importante. Você tem 10 mil quartos ali que depois desaparecerão. Vão embora. Então, fica só com os navios. Não se preocupe, que todo mundo vai querer ir para o Rio. Tá, claro, mas fala depois. Então, você tem programa, a presidenta Dilma esteve agora, antes vai lançando mais uma campanha da Embratur importante para atrair mais turistas para o Brasil. Claro. Agora, ministro, uma coisa que me impressionou também em Londres, e eu quero saber como é que nós vamos resolver no Rio. As autoridades ficaram tão assustadas com a possibilidade de haver engarrafamento, metrô não funcionar, não ter avião, não ter quarto de hotel. Como é que faremos com relação a isso? Bem, Vamos assustar os turistas, não? Não devemos assustá-los. Eu acho que Londres até exagerou nessa questão. Colocaram avisos sugerindo que saísse da cidade. Deixe em Londres. Mas acontece o seguinte, de repente a Inglaterra começou a ganhar medalhas. A ganhar medalhas. De repente bateu o recorde que já tinha em Beijing. De repente foi lá para cima com 64 medalhas. Todo mundo quis voltar. Todo mundo voltou para torcer, para vibrar pelo time inglês. Então, e no caso das Paralímpicos, se você entrasse nos metrôs, você havia um anúncio muito estranho de uns patrocinadores, que é simplesmente a British Airways, BA. Não voe, fique para apoiar os Paralímpicos. Que interessante. E os estádios, todas as noites, lotados. O Estádio Olímpico, então, 80 mil pessoas, lotado, com tickets vendidos. Não dados, não. Vendidos, totalmente lotados. Então, o pessoal saindo do trabalho e ia para lá. Uma das suas atribuições, então, é garantir também que o Brasil tenha Paralímpicos fabulosos. Sim. Eu acho que, inclusive, o conceito... O senhor assistiu boa parte das provas dos Paralímpicos? Veja bem, eu fui a Londres 4 vezes, nesse período de 24 de julho até anteontem, para participar de programa de observadores, porque tem dupla responsabilidade de infraestrutura, quer dizer, construção e serviços. Então, eu teria que ver, em matéria de serviços, o que o governo britânico estaria fazendo em áreas, por exemplo, como imigração, recepção de cavalos, por exemplo, a parte sanitária, recepção a cadeirantes, a questão de centro de comando e controle de transporte, de segurança, a parte de atendimento médico, transporte em geral na cidade. É um sem número de itens, né? A imigração, eu já falei, mas, por exemplo, discussão sobre o que foi feito em matéria de isenções tributárias para as operações do Comitê Olímpico, questão de proteção da marca. É muito complicado. Então, marketing emboscada, evitar... Sabe que é marketing emboscada, né? Todo mundo bota uma camisa de uma certa cor, que identifica um certo patrocinador, cada um entra por uma porta, de repente tem 500 sentados lá e não são patrocinadores, estão burlando. Então, você tem que tirar a turma toda de lá e desmanchar esse negócio. Outra coisa, acessibilidade, como é que está funcionando a acessibilidade, a questão de sustentabilidade, a questão de utilização de energia elétrica solar. Recuperação de água. Então,
esse programa foi estabelecido com o governo britânico, foi excelente, a interação foi muito grande. É uma dor de cabeça infernal. Não, mas eu mandei gente lá acompanhar. Foi gente da PO, da Prefeitura, do Estado, da União, todo mundo lá para poder participar de seminários e visitar. O pessoal não foi ver competições, foi participar dessas. Eu mesmo me vi, de repente, em um Weymouth, onde tinha a parte de vela, eu estava dentro do navio da Marinha Britânica, lá vendo o centro de comando e controle a 7 milhas lá da Baía de Weymouth. Rodei Portland, rodei Dorset para ver o centro de controle, ainda fui a bordo. Então, esse era o objetivo. Entendi. Para ver como é que as coisas estavam funcionando. Não é para aprender nada, não, é para interagir, porque, inclusive, nós tínhamos a oportunidade de dar sugestões. Afinal de contas, existe uma coincidência, não sei se você notou. 1948, Olimpíadas em Londres. Londres. 50, Campeonato do Mundo Brasil. Brasil. Agora, o que nós temos? 2012... Campeonato do Mundo. Não, Olimpíadas em Londres. Olimpíadas em Londres. 2014, Copa do Mundo. A mesma sequência. Então, ao longo desse período, nós fizemos muitas competições mundiais, basquete, vôlei. 50 foi quando foi construído o Maracanã? Exatamente. Eu estava lá. Eu assisti... É bom não falar isso. Mas eu gosto de dizer que eu vi bons tempos aqueles. Eu fui a estourada de Madrid. Perdemos a final para o Uruguai, Não, mas ministro. lembrar algumas coisas interessantes. Quando a gente estava no México, no Brasil, nós batemos o México de 4-0. Hoje a gente não faz mais isso. Melhor mudar de assunto. Bateu na Espanha de 6-1. E já cantamos, eu fui a estourada de Madrid. Agora chegou na final. A estourada de Madrid. Agora quando chegou na Ministro, final... deixa eu fazer uma última pergunta, que ainda temos sempre uma pergunta. O senhor vai cuidar do show de abertura e do encerramento? Não, tanto o encerramento, abertura e encerramento são responsabilidade do Rio 2016. Ele tem orçamento próprio. E, veja bem, eu cuido da infraestrutura e de serviço, mas a organização dos jogos, a realização dos jogos em si é responsabilidade da Rio 2016. Entendo. Ou seja, a responsabilidade de ter os atletas a tempo e a hora, os equipamentos necessários, a vara para poder ser salto e altura, não acontecer com o Imbejim, né? Então, exatamente. Se o senhor tivesse uma possibilidade de dar um pitaco no show de abertura, eu tinha aqui uma lista de sugestões para a gente substituir o Paul McCartney, que o Paul McCartney fez aquele show maravilhoso na abertura. A rainha desceu de helicóptero, né? Foi. A rainha, entre aspas. Entre aspas, é claro. Ela estava lá. Eu tinha aqui umas ideias, o senhor como carioca, não sei se o senhor concorda, nós temos o Martinho da Vila, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, o Zeca Pagodinho, ou então, se quiséssemos ser generosos, convidar o Gilberto Gil, que tem aquele hino ao Rio de Janeiro, exatamente. Né? O Chacrinha continua, claro que isso faz parte. Eu gostaria, se o senhor Nós temos Olimpíadas culturais também, nós estamos organizando isso, então isso faz parte também, em paralelo, você deve ter visto em Londres, que havia vários eventos culturais. Sim, vários. Música, na Casa do Brasil tinha música, na Casa do Brasil. Tinha vários shows uma em várias... do Sebastião Salgado. Mas em vários outros museus, em vários restaurantes, boates, havia música brasileira, tudo isso organizado. Muita caipirinha. Muita caipirinha, bastante isso. Agora, já que você está dando sugestão, eu permito dar uma. Você notou que nos Jogos Paralímpicos houve uma associação de um físico inglês que era disabled, ou seja, que tinha atividades especiais. E dali se desenvolveu até chegar a Newton, aquelas maçãs que subiram, etc. Aqui eu fiquei pensando qual que seria um símbolo. Aleijadinho, para os Paralímpicos, seria uma lembrança pela sua atividade cultural, toda a sua produção artística. É claro que músicos hoje em dia, infelizmente foi um acidente, mas o Herbert Viana também ficou cadeirante. Maravilhoso. Mas você tem muitas oportunidades para escolher. Mas a ideia do Aleijadinho é muito legal. De qualquer maneira, nós vamos ter o Pelé e vamos ter o Sorriso, que se transformou num personagem fundamental. Fundamental, claro. Ministro Márcio Fortes, muito obrigado. Vamos voltar a conversar mais adiante, porque nós precisamos acompanhar aí esses eventos teste, né? E você está doido para saber os números, os valores aí? Isso daqui a pouco, fevereiro, março, nós teremos os números já. Eu estou percebendo que o senhor é mais mineiro do que eu pensava. Não, eu quero ser positivo exato, porque eu não posso misturar valores que estão definidos com valores que serão definidos ainda. Entendi. Mas eu tenho certeza de que a presidenta Dilma Rousseff está esperando o senhor com a maquininha, com um notebook. E ela gosta muito de números. Eu sei. No parque, nós viajávamos, discutia um número toda hora. Números e números. Ela gosta muito de ser precisa. Ela gosta muito de precisa em números. Ministro, muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.